2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, versículo 2, nós encontramos uma palavra de encorajamento, de ânimo e alguns mandamentos para o jovem Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Queridos irmãos e amigos, nós sabemos que esta carta é a última carta que Paulo está escrevendo. Seu ministério e sua vida estão chegando ao fim. Ele revela isto, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O verbo partir aqui é o mesmo verbo que Paulo utiliza em Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Melhor é partir e estar com Cristo. Partir aqui é desfazer o acampamento, arrumar a mochila e voltar para casa. Mesma palavra é utilizada para o navio que solta as suas amarras e volta ao seu porto de destino. Esta figura está muito clara e nítida na minha mente. Trabalhei por alguns anos no Porto de Santos e eu vi muitas vezes muitos navios voltando para o seu lugar de destino. Paulo não está amargurado, está numa masmorra, numa prisão fria e úmida. Os romanos eram cruéis com os seus prisioneiros. Paulo não está procurando culpados pela sua prisão. Ele está dizendo: Timóteo, vem comigo rapidamente, capítulo 4, traz Marcos, ele me é útil para o ministério. Eu tenho pensado, qual ministério? Se provavelmente Timóteo chegou a tempo, eu creio que sim, e ele trouxe Marcos com ele, Paulo, Lucas, talvez mais um irmão estava ali, aquele que vem na viagem com Paulo, em Atos capítulo 27, quando Paulo está naquele navio, que vai quebrando em todo lugar. Então, Paulo tem um irmão ali, Aristarco, está com Paulo no navio. Então, crendo que Timóteo chegou a tempo, trouxe João Marcos, Lucas, Aristarco, ali 4 pessoas, com Paulo 5 pessoas. Ele está falando do ministério. Não tem banda, não tem música, não tem grupo de dança, não tem o telão, não tem uma multidão ali para ouvi-lo. Então, o que é o ministério? Para o apóstolo Paulo, o que é o ministério segundo as Escrituras? O que é o ministério para você e para mim? O ministério é com pessoas. O ministério é com vidas, é com gente. O ministério não é com coisas. É nesse contexto de despedida, uma carta humanamente dolorosa, que Paulo escreve para Timóteo: filho meu, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O verbo fortificar aqui, ele está no imperativo, há um mandamento para que Timóteo trabalhe essa tarefa de ficar firme, de ser forte neste tempo agora. Mas também o verbo está na voz passiva, mostrando que ser fortalecido é um trabalho realizado em nós, pela graça de Deus. Nós somos fortalecidos pela graça. Somos fortalecidos na graça. E esta graça, então, nos capacita a buscarmos dia após dia o fortalecimento que precisamos para o discipulado, para restaurar pessoas, para equipar pessoas, para atravessar fronteiras, para ir aos povos não alcançados, para pregar o Evangelho, para ficar firme, para não desanimar, para buscar a pureza, viver em santidade de vida, para ler a palavra, ler as Escrituras, meditar, alimentar-se dela, expor a Bíblia, orar cada dia, interceder, encorajar os irmãos e avançar e prosseguir e ir avante para a glória de Deus. Quando Paulo fala da graça, fortifica-te na graça, nós vamos olhar as Escrituras, nós vamos descobrir que toda a Trindade está envolvida
na graça de Deus. Em 1 Pedro 5,10, Pedro chama o nosso Deus, dá ao nosso Deus a característica de Deus de toda graça. Que coisa fantástica. Quando você vai a João, capítulo 1, versículo 14, João apresenta Jesus cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Quando você vai a Hebreus, capítulo 10, versículo 29, o Espírito Santo é conhecido como o Espírito da graça. A Trindade está envolvida em toda a graça. Então, quando recebemos este mandamento para sermos fortalecidos na graça, nós precisamos lembrar que Deus está envolvido nisto. O Senhor Jesus está envolvido nisto. O Espírito Santo está envolvido nesse trabalho tremendo de fortalecer a sua vida, a sua mente, o seu coração, cada um de nós, para avançarmos e darmos o Evangelho àqueles que não ouviram e fazermos discípulos de Cristo Jesus. Discípulos discipuladores. Talvez por esta razão é que Paulo, quando ora, Senhor, afasta de mim este espinho da carne. Várias vezes Paulo orou por isso. É o termo ali, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. O Senhor diz a Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Ah, queridos, a graça de Deus é suficiente para encorajá-lo, para fortalecê-lo, para levantá-lo, para animá-lo, para dar a você vigor espiritual, desejo de orar, para dar a você força espiritual, mental, para pensar, para estudar, para pesquisar, força emocional para ouvir batalhas e lutas e crises e conflitos e ficar firme, e ter discernimento do Espírito Santo para dizer o caminho para onde vamos, para guiar as pessoas com a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Estava pensando se Paulo, quando dá este mandamento a Timóteo, não é pelo fato de que no capítulo 1 ele percebe que Timóteo está para baixo. Paulo está com medo, Paulo está tímido. Ele diz a Timóteo, por esta razão te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti. Timóteo, faz o fogo pegar de novo. Timóteo, vem e traz o teu coração e a tua mente para o fogo do Espírito. Reaviva, reacende. Ponha fogo de novo, Timóteo, naquilo que Deus deu a você para fazer. Para que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, de medo. Nós somos cercados por muitos sentimentos nesta hora do tempo do fim, temores. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulos 5, 6 e 7, lutas por fora, temores por dentro. O medo se aproxima de nós, as preocupações, as ansiedades, as lutas, as perguntas, muitas vezes sem respostas imediatas. Orações que não são respondidas no mesmo dia, às vezes no dia seguinte, uma semana depois, um mês depois, um ano depois, muito tempo depois. Oh, queridos, somos tentados diariamente, somos bombardeados em nossa mente para crer que Deus não é bom, que Deus não é todo-poderoso. Não é isto que Paulo está dizendo a Timóteo? Ele está dizendo a Timóteo, Timóteo, não te envergonhes, há um mandamento aqui, participa dos sofrimentos a favor do Evangelho. É um outro mandamento aqui. Depois ele diz, Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras, não permita que isto seja contaminado, guarda o bom depósito. Esta é a recomendação que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. E agora no capítulo 2 da segunda carta, ele diz, Timóteo, o que te foi confiado, passa adiante, entrega, confia a um determinado tipo de homem, a um determinado tipo de irmão, a uma irmã em Cristo. Quem é essa pessoa? Aqueles que são fiéis, que têm a marca da fidelidade a Deus. Gente marcada por um compromisso sério com o Senhor. Gente que está disposto a participar dos sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, capítulo 2, versículo 3. Gente que está determinado a correr segundo as normas, capítulo 2, versículo 5. Gente que está disposto a colocar na mente aquilo que Deus está dizendo na sua palavra, capítulo 2, versículo 7. Pondera o que acabo de dizer. Oh, queridos irmãos, que hora tremenda é esta, quando Deus tem nos chamado para fazer discípulos, que sejam discípulos discipuladores.
que geram filhos, netos, bisnetos, tataranetos espirituais. Se queremos uma igreja que vai para a maturidade, precisamos tomar estas pessoas que vêm a Cristo. E como Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 28 e versículo 29, apresentá-las a Deus. Ele diz aqui, todo homem perfeito em Cristo, perfeito aqui é completo, completo no seu tempo com Deus. Aquele cristão que aprendeu a alimentar-se da palavra, estudar a palavra, ruminar a palavra, trazê-la para a sua vida, aplicá-la à sua própria vida, sabe discernir entre a esquerda e a direita, completo no seu tempo com Deus, na sua adoração, na sua obediência, na sua santidade, na sua pureza, na sua caminhada, no seu ministério a Deus e às pessoas ao nosso redor. Todo homem completo em Cristo, aquele que está cuidando da sua família. Paulo disse a Timóteo, na sua carta a Timóteo, na primeira carta ele diz, cuida de ti mesmo e da doutrina. Quando ele está se despedindo dos anciãos em Atos capítulo 20, ele diz para os presbíteros de Éfeso, vocês cuidem de vocês e do rebanho depois. Esta é a ideia ali. Então, este homem completo, esta mulher completa, é alguém que aprendeu a cuidar da família, a trabalhar de tal maneira que pode ser uma bênção na sua vida familiar. Alguém que está cuidando dos filhos, que não está quebrando prioridades. Cada área da vida, esta pessoa vai sendo completada, vai sendo trabalhada no discipulado, nas suas finanças, nas tentações, nas provações, nos relacionamentos com os irmãos, nos relacionamentos com os não cristãos. No trabalho como patrão, no trabalho como empregado, com a parentela, hora de cortar os cordões umbilicais, de dizer não e dizer sim. Cada área, esta pessoa vai sendo trabalhada no discipulado para ser uma pessoa completa. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, o que você tem recebido de mim, você deve dar a homens fiéis e que queiram ser idôneos. Idôneos aqui é equipados. Gente que quer ser equipada, gente que quer aprender, gente que quer ser instruída. Meus irmãos, vivemos num tempo como nos dias de Juízes. Juízes capítulo 21, se não estou enganado, vamos conferir. Quando a história de Israel está acontecendo ali, há um detalhe interessante, muito semelhante aos nossos dias. Juízes 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto, cada um fazia o que achava bem aos seus próprios olhos. É assim que estamos vivendo agora. Cada um faz o que quer, cada um decide o que quer, cada um vive como bem entende. As pessoas estão com os seus ouvidos cheios de fábulas e de filosofias e de instruções de todo lado. Cremos em tudo. Tornamos uma grande igreja sincrética, crédula. Não somos mais bereanos, como em Atos 17, onde somos chamados a examinar o que está sendo dito, está sendo ensinado, seja quem for. Como os bereanos faziam com aquilo que Paulo estava pregando. E vejam, percebam isso. O próprio Paulo incitando, encorajando os bereanos a examinar a sua própria pregação à luz do texto, para conferir texto com texto. Então Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, passa adiante, confere o que estou dizendo e confia, e entrega a homens fiéis e que tenham a disposição de serem homens equipados, idôneos para transmitir a outros. Queridos irmãos, eu quero encorajá-los. Se vocês estão enfrentando batalhas no discipulado, se vocês estão enfrentando lutas, pessoas que são como Demas, amando o presente século, vão embora. Ou como Alexandre o Latueiro, que tem causado muitos males a você. Ou como Judas, traidor, ou Pedro, negador, ou Tomé, o incrédulo, ou Diótrefes, nas cartas de João, que querem a primazia, querem um primeiro lugar. Eu quero encorajar você a não desanimar, a gerar filhos que geram netos, que geram bisnetos e tataranetos espirituais. Discípulos de Cristo Jesus, verdadeiros, bíblicos, de vida santa. Assim nós vamos ver a igreja crescendo, avançando para a maturidade. Vamos guardar o depósito que recebemos e vamos confiá-lo a pessoas que realmente querem um compromisso com Deus e para a glória de Deus. Amém? Não desanime. Lembre-se desse encorajamento que vem em forma de mandamento ao jovem Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Seja forte na graça de Deus.
Ao mesmo tempo que a graça fortalece você, busque isso, trabalhe isso. Vá à Bíblia todos os dias, vá à palavra todos os dias. Alimente-se das Escrituras, traga a Bíblia para a sua mente, traga a palavra para a sua mente, encha a sua mente com a palavra de Deus. O seu coração seja permeado, seja cheio, seja encorajado, restaurado, curado, fortalecido pela palavra de Deus. Ore diariamente, ore diariamente, ore diariamente, ore diariamente. Billy Graham costumava dizer, ore até que Deus responda. Então, ore perseverantemente. Deus está ouvindo a sua oração. Ele vai responder a sua oração. Ele tem uma resposta para a sua oração cada dia. Pregue o Evangelho, fale de Cristo às pessoas ao seu redor. Temos um mandamento em Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E em Mateus 28 temos um mandamento para o discipulado. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que coisa tremenda! Faça isto. Deus o abençoe. Fique firme, não desanime. Estamos chegando no tempo do fim, para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus guarde o seu coração e a sua família. Deus guarde o seu ministério. Sou o pastor Josué Martins. Trabalho com a Missão Avante, uma agência missionária transcultural. Meu endereço é josuemartins@ual.com.br. Ou você pode ter o endereço da Missão Avante, missãoavante@missãoavante.com.br. Um grande abraço. Fique firme. Deus o abençoe.